Fala da igreja com a paz do Senhor. Amém. Louva a Deus por mais uma oportunidade ao qual tenho concedido de estar na presença dele. E eu, ao entrar na igreja, eu estava meditando numa palavra que se encontra em Mateus 14. Eu vou ler do versículo 22 até o versículo 31. Mateus 14, versículo 22 até o 31. Diz assim a palavra do Senhor. Logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. De tempo a despediu, subiu ao monte para orar, à parte. Ao anoitecer estava ali sozinho. Entre mentes, o barco já estava muitos estádios à terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustou-se, disseram: é um fantasma? E gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhe falou, dizendo: tens ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo sobre as águas. E disse: vem, Pedro. Descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus, mas, sentindo o vento, teve medo, e começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu Jesus a mão e segurou, e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Irmãos, eu, na minha trajetória, pela misericórdia e pela bondade de Jesus Cristo, que tenho já faz 3 anos e 2 meses com Cristo, imediatamente quando entramos a seguir a Jesus Cristo, começamos a caminhar com Cristo, as dificuldades, as lutas começam a vir sobre a nossa vida, e muitas das vezes nós temos pouca fé, começamos a murmurar, começamos a questionar, a indagar a Deus, dizendo: quando nós estávamos no mundo, nós não tínhamos isso, nós não passávamos por isso. Mas a Bíblia diz que para o homem natural, o homem que está perecendo no mundo, o seu caminho parece ser um caminho bom, um caminho que vai te dar deleite, mas o final é o caminho da morte. Mas no caminho de Jesus Cristo, o caminho apertado, o caminho onde é difícil, porque para ganhar a coroa da vida, é necessário você deixar os prazeres da vida, é necessário você deixar os prazeres da mocidade, e é muito difícil nós renunciar a tudo isso. E a Bíblia diz que quando os discípulos estavam naquele barco, sendo açoitados pelas ondas, não é diferente na minha vida e na sua vida quando servimos a Deus. Não é diferente quando estamos sendo açoitados pelas adversidades do dia a dia, onde olhamos para a esquerda, olhamos para a direita, até vemos pessoas, como Davi falou no seu salmo, mas não há quem me dá o refrigério da alma, porque o refrigério da alma vem somente da presença do Senhor Deus. O refrigério da alma, aquele que o qual você pode descansar, a qual aquele que você pode clamar, é somente na presença de Deus. Mas quando estamos na presença de Deus, é muito difícil vir para a igreja adorar o Senhor quando está na adversidade, quando a tentação da carne está sendo grande. Mas Jesus Cristo diz dessa maneira nessa noite: clama que nem Pedro, porque o clamor de Pedro foi uma das poucas e menores orações da Bíblia: Senhor, me socorre. E a Bíblia diz que imediatamente o Senhor Deus estendeu a mão para ele. Não é diferente na sua vida. Quando você está passando por uma dificuldade, uma necessidade, clama ao Senhor, porque imediatamente as águas não há de submergir você, porque Ele tirou você do mundo, não foi para você sofrer. A Bíblia diz, na minha linguagem, daqui da minha Bíblia, diz que Jesus obrigou os discípulos a subir ao barco. E quantas vezes somos obrigados a passar por dificuldades, somos obrigados a fazer coisas que não gostamos, somos obrigados a sentar do lado de pessoas que não engolimos. Mas a Bíblia diz: aquele que diz que ama a Deus e ama o seu irmão está em trevas.
A Bíblia diz, aquele que tem causa contra o seu irmão e diz que está na luz e está mentindo, é mentiroso, porque aquele que odeia e tem alguma coisa contra o seu irmão é um homicida. E bem sabemos que o homicida não tem vida em si próprio. A vida que eu falo é vida eterna, a vida a qual Jesus Cristo tem prometido para mim e para tu. Vai ser difícil passar por tudo isso, mas Jesus Cristo, Ele sempre tem o melhor para a sua vida. Ele conhece até você onde você aguenta. Ele conhece as suas falhas. Ele está aqui, não é para te julgar, é para te dizer nessa noite: eu sou contigo. Você gostando dele ou não, eu sou contigo. Pede para ele o amor, pede para ele a emoção. A Bíblia diz: Pedro era um pescador, Pedro era uma pessoa ignorante, Pedro era uma pessoa sistemática. Pedro com ele era na espada, Pedro com ele era logo na argumentação, porque se falasse A para ele, ele falava A, B, C e D, ele não sabia perder. Mas a Bíblia diz que é necessário perder agora para ganhar lá na frente. Você está perdendo hoje de discutir, você está perdendo hoje de falar A, B e C, mas vai ganhar a vida eterna lá na frente. Para isso é necessário clamar ao Senhor, assim é o Deus oportunidade. Aleluia!